Ok. Bom exemplo quando o celular no silencioso. Sempre eu ponho. Então, hoje é dia 24 de agosto de 2014. O ano de 2016 já está quase acabando. 2016? Já pode falar assim, né? Porque daqui a pouco acabou 14, daqui a pouco é 15, daqui a pouco é 16. Estamos aqui reunidos para darmos sequência ao nosso estudo das doutrinas bobílicas, como eu falei. Doutrinas simples, importantes e pouco discernidas pelo meio cristão em geral. Uma delas, essa que nós estamos estudando, fala sobre salvação e galardões. Antes, contudo, porém, no entanto, quisemos fazer uma pequena oração. O Elaine está levantando o dedinho ali pedindo para orar. Vamos atender. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa manhã, obrigada pela tua misericórdia, tua graça. Amém. Te peço que em nome de Jesus, Senhor, através do teu Santo Espírito, nos conduza nessa escola dominical, para que possamos ter o entendimento da tua palavra, das tuas verdades, que possa ungir os lábios do Carlos Hamilton, para que tudo que venha de ti possa alcançar os nossos corações. Amém. E que o nome do Senhor seja glorificado nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Viu? Oração é um trem bom, né, Sua? Ela estava toda afobada, não quer fazer oração. Ela concentrada. Eu gostei da parte de tudo que venha de ti possa tocar nossos corações. Temos visto, eu vou olhar para o Rafa, que a salvação é uma coisa Aqui e agora. aqui e agora. Porque olhando para o Isaac, nós conseguimos nos lembrar que por uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre, né? A nós, que agora somos chamados de santos. Alguns diriam de santo não tem nada. Por causa de quê? Daquela questão da posição e da condição. Mas em Cristo, como disse um outro irmão, se as pessoas soubessem a posição que cada salvo tem, colocar-se-ia um tapete da cor da blusa da Elaine para que nós passássemos sobre o mesmo. Ia ter vários holofotes aqui. Tchá, 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 tchá. Vários flashes. Jolie do Senhor. Tchá, 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 tchá. E a salvação é algo que é uma possessão presente. Algo que nós já temos agora e temos daqui para sempre. Aquele que tem o Filho, que crê no Filho, tem a vida eterna. João 3,36. João 5,24. Aquele que crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. João 6,47. Quem crê em mim, tem a vida eterna. E segundo Timóteo 1,9, ele nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. Em Lucas 7,50, a tua fé te salvou. Em Tito 3,5, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em 1 João 5,11, o testemunho de Deus é este. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Já vimos também na semana passada, João 4,10, se você pedir, eu te dou a água da vida. Em Isaías 55,1, compra sem dinheiro, é de grátis. Em Apocalipse 22,17, tome de graça da água da vida. Em Romanos 6,23, o dom de grátis de Deus é a vida eterna. Em Efésios 2:8 e 9, pela graça sois salvos. Ou seja, esses são uma meia dúzia de versículos aí. Isso é lógico, é evidente. Se você procurar nas Escrituras, muito mais versículos que falam da salvação vão estar sempre nessa mesma onda. Vai estar sempre nesse mesmo espírito, sempre nessa mesma forma de colocar. É de graça e é agora. É algo
concretizado, é algo posto, é algo estabelecido, é algo que não se acrescenta nada. Eu falo isso tantas vezes, né? A obra é consumada. O que é aquilo? Mas é bom lembrar, né? É necessário lembrar. Né? Por isso a ceia toda semana. Exatamente. Daí a ceia toda semana. Para quê? Para que a gente é meio burrão. A gente tem a tendência a esquecer das coisas. E Deus sabe disso, que Ele nos fez. Tanto é que existem inúmeras passagens onde Deus fala, fala pro seu filho aí. Isso que subiu. Ou ensina seu filho aí. Fala com ele no caminho, na estrada, no banheiro, na cozinha, no quarto, no sótão, no porão, indo, vindo, lembra? Porque mesmo Deus tendo ensinado Moisés e a nação de Israel a utilizar essa didática, ensina a criança o caminho que deve andar. Ou no ditado popular, torce o pepino do menino. De menino que você torce o pepino, não tem um negócio assim? Eu nem sei o que é negócio de pepino dele. E mesmo Deus tendo instruído que as pessoas devem Gera muitas ideias. ter uma didática, mas tem esse ditado popular. Tem, mas você tem que saber de que se trata o ditado. Pode ser algo agropastoril, pode ser. Mas mesmo Deus ensinando Israel, ou ensina aí seu filho, você não ensinar no caminho lá no futuro, ele vai desviar. Acontecia, a gente vê também essa frase um monte de vezes nas escrituras. Aí se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e fizeram o que era mal, não é? E essa frase aparece no livro de Juízes, no livro de Josué, no livro de Reis. Não torceram o pepino do menino. Agora eu vou lembrar do Isaac. Ele cresceu torto, não é isso? Cresceu torto. Entrou em caminhos, porque Satanás tem a antítese da coisa, né? Não ensina o menino o caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não achará ele. É só pela graça que acha, né? É pela graça. Porque Deus é Deus de perto, Deus de longe, Deus dos novos e Deus dos idosos. Ainda bem. Deus é um Deus universal. Então a salvação é algo que a gente tem que se lembrar dela, porque a gente tem tendência a andar pelos nossos sentimentos. Essa semana não estou muito espiritual, não. Então, primeiro é melhor nem tomar ceia, né? Não tem isso, existe esse conceito no meio evangélico, infelizmente. E segundo, aí vai virando uma bola de neve, né? Como eu não estou muito espiritual, eu não vou no culto essa semana. Aí Satanás vai te embolando. Aí na semana seguinte, falou, já que você não foi no culto na semana passada, é bom você não andar pela graça, nem viver pela fé essa semana também. Aí você não anda pela graça, nem vive pela fé, falou, já que você não andou pela graça, viveu pela fé essa semana, é bom você não ir no próximo culto também não. Porque quando você assusta, você já se esfriou. Aí a tendência é de relativizar a coisa. Aí aqueles versículos que aparentemente ensinam que existe a necessidade de uma perseverança para a manutenção da salvação, porque isso é o ponto onde Satanás mais gera confusão, a gente já falou sobre isso, tanto no meio não crente, vamos chamar assim, porque eu estou querendo usar a palavra crer, como no meio dos que creem. Aí a salvação é começada a ser colocada em dúvida, ela é relativizada. Aí a pessoa crê que está só 50% salva, que está quase deixando de ser salva, ou que já não é mais salva, ou que perdeu a salvação, ou que ela tem que voltar a dar manutenção na fé dela para a salvação dela ficar novamente a todo vapor, a 100%. E isso está no meio evangélico em todas as denominações. Para todo lado pensa-se assim. Tem irmão que até quando encontra com depois de muito tempo, pergunta assim, tá na fé ainda, irmão? Não é?
Firme tipo na assim, fé. já caiu dela, Tá firme na fé. já debandou, já deixou de ser crente. Eu já ouvi essa. Ou tem muito. Esse conceito ele é quase 100% da cristandade. Não consegue crer na palavra de Deus e crer na impercabilidade da salvação. Não sei se é a palavra. A salvação a gente tem que entender isso. Pouquíssimos nascidos de novo têm essa percepção. Poucos. A salvação é por causa da falta daquilo que a gente estudou aí, ó. As 7 dispensações, saber dividir a palavra, o que é para quem. Então as pessoas vivem hoje um cristianismo que se baseia no modus vivendi do Velho Testamento. Isso é muito comum. A pessoa vive a nova aliança, vive a fé em Cristo, o cristianismo verdadeiro, mas dentro de um status, dentro de um modus vivendi do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele ainda era parcial. Na Velha Aliança, as coisas ainda estavam em sombra. Os santos do Velho Testamento aguardavam a consumação, a concretização da oferta de Cristo. Então tem aspectos no relacionamento do crente da Velha Aliança com Deus. Eu acho que isso é a coisa mais difícil para a pessoa entender. Sim, tem aspectos na forma de Deus se comunicar com o crente do Velho Testamento, tem aspectos na forma do crente se relacionar com Deus no Velho Testamento, tem aspectos do crente se relacionar com as Escrituras no Velho Testamento, tem aspectos do crente se relacionar com o Espírito Santo no Velho Testamento, que são diferentes de agora, quando tudo já está consumado, quando tudo já está pleno, quando não falta nada. E como as pessoas não têm discernimento, porque eles vão lá, não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é verdade. Mas a forma de relacionamento não é igual. A Elaine não se relaciona mais com Isaac como ela se relacionava há 17 anos atrás. Que era um bebê. Né? Você limpa o bumbum dele com um lenço umedecido? Ô mãe, cadê? Ele fica lá sentado no troninho e fala, acabei pra você ir lá, Tony, limpar o bumbumzinho dele. Você põe comidinha nele, aviãozinho, ainda com babador assim para ele não babar na roupa. Não, o relacionamento mudou. Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Agora eu não sou mais menino, então eu faço as coisas de uma forma diferente. E quando eu for daqui mais 50 anos vai ser mais diferente ainda, aí vai voltar. Papinha! Aí volta pro babador e pra fralda. Vai demorar ainda. Isso daqui 50, 60 anos. Calma, não fique ansioso, vai voltar pro babador. Entendeu? Ou seja, a forma que os crentes querem viver hoje é um padrão ultrapassado, caduco, da Velha Aliança. Eram sombras. Agora a coisa é mais plena, agora a coisa é realizada, agora a coisa é total. A salvação nunca deixou de ser algo imperdível, seja no Velho ou seja no Novo, porque sempre foi pela graça mediante a fé. Mas a forma de se relacionar com Deus, eu estava até comentando outro dia, que foi quinta com o Rafael, porque nós estamos vendo aqui esse ofício, que foi dito, eu porém vos digo, a forma como Deus tratou o homicídio de Caim é diferente da forma como Deus tratava um homicídio na época da lei mosaica, que é a forma como Deus trata um homicídio hoje, e que é uma forma diferente de como Deus vai tratar um homicídio lá no milênio. O Caim, ele praticou um homicídio, ele foi protegido por Deus. Porque ele não sabia. Deus colocou um sinal na testa dele, falou, ó, se encostar nele, ele vai resolver comigo. É proibido vingar. Por quê? É um pecado? É. Ele vai responder por esse pecado diante do trono branco? Vai. Mas naquela época, não existia uma placa do é proibido estacionar. Ele estacionou, ele cometeu uma infração, mas que ainda não era uma infração, porque não há crime sem lei que o defina. Então aquilo ainda não era comunicado a ele. Não matarás. Então ele fez, vai responder por isso,
mas ele não podia ser punido naquele momento porque ele não tinha, porque pela lei é que vem a condenação. Romanos fala muito sobre isso. Vem a consciência do pecado, a percepção do pecado, a transgressão. Agora eu sei que eu transgredi algo, eu transgredi e não sabia que tinha transgredido. Então, não se pode criar uma forma de se relacionar com Deus baseada em regras que já não determinam mais um relacionamento. A forma do cristão se relacionar com Deus está explicitamente revelado, principalmente nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, de Romanos em diante. Isso não quer dizer que o restante das Escrituras sejam proveitosas? Não. Isso não quer dizer que o restante das Escrituras não sejam proveitosas, porque o restante das Escrituras são proveitosas. Nós vimos isso, acho que em Romanos 5:4, 15:4, que tudo que foi escrito serve para o nosso consolo. E 1 Timóteo 4:13, se não me engano, fala... Acho que é 3:16. O do Timóteo? Que toda a Escritura é inspirada. E útil. Ela é útil. Então, nós temos que ter discernimento de que essas passagens que aparentemente ensinam uma condicionalidade para a questão da salvação, elas muito provavelmente estão falando a respeito de outro assunto. E quando a gente para, como o Scofield parou, para prestar atenção no versículo, né? Lembra? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Segunda. 2 Timóteo. Ele ficou assim, ó. Eu estou observando que toda vez que fala de salvação, o verbo ele já está definido. É algo que fala de algo pretérito, algo conquistado. Mas toda vez que fala, aparentemente está falando de salvação também, mas não é salvação, porque eu começo a observar que os verbos estão no futuro. É algo a ser aguardado. Aí ele discerniu e definiu. Salvação é presente, é concreta. Aqui e agora. Galardão é condicional, é proporcional à efetividade, é proporcional à obediência, é proporcional à utilidade. A melhor palavra é essa, utilidade. E está no futuro. E isso é simples. É contraponto do que é dito que as pessoas às vezes pensam, já foi falado também na escola dominical, que todo mundo vai ser igual, que o brilho vai ser igual, que vai ter a mesma... Porque eu estou pensando agora no milênio, não tem nada a ver com a recompensa no futuro, mas no milênio também tem isso, o seu grau de reinado. Sim. Não está relacionado de autoridade. Nós estamos estudando a excelência espiritual, depois nós vamos para a qualidade de vida. Eu já estou preparando. A de qualidade de vida já está pronta. E depois nós vamos estudar o governo no milênio, e nós vamos falar sobre isso. Eu já observei, o Marcelo, ele empacou com esse ponto, de que vai ter diferença de brilho, mas eu noto, ele quer mais gerar um bate-bola. Ele quer gerar, eu não creio que ele discorde. Ele está querendo gerar, você viu, eu estava aqui semana passada, ele quer criar vem para o octógono. É porque ele só quer praticar a esgrima da palavra. Aí eu estou dando um tempo para ele, para depois puxar uma rasteirinha nele, mas deixa ele ir criando os argumentos dele. Mas é verdade, o Marcelo expôs esse ponto de vista de que não, acho que não. Salvo é salvo, não existe graus. Não existe graus de salvação, exatamente, por confundir a coisa. Não existe alguém mais salvo, menos salvo, mais bonitamente salvo e nem tão belamente salvo. O que existe é galardoamento, existem níveis de autoridade, vai existir hierarquia, vai existir diferença na manifestação, porque se hoje, isso é muito pessoal e individual, cada um reflete um grau de obediência a Cristo nessa vida, tem irmãos que são absolutamente submissos à palavra de Deus. São pessoas que você vê, puxa, que pessoa maleável, né? Que pessoa, Deus fala assim, e a pessoa obedece com uma simplicidade, como deve ser. Paulo fala da simplicidade do Evangelho, que ele tinha receio que Satanás embaraçasse a cabeça dos irmãos, acho que de Coríntios,
e eles abandonassem a simplicidade do Evangelho. Já tem irmãos, nós, crentes, continua salvo do mesmo jeito, mas a flexibilidade, a maleabilidade nas mãos de Deus, porque fala do barro, o barro ele é maleável ou não, já é diferente. Eu mesmo já dei muito trabalho para Deus, que você faz a vontade de Deus, inexoravelmente você faz. Mas pode ser o seguinte, ó, isso é aquele trem rodando, é o oleiro, ele vai moldando, uma que barro bom esse que eu achei, só fiz a jarra de primeira. Aí aparecem uns casamentos com os geral, um barro cheio de pedrinha, Cheio de areia. vaso ruim esse. Deixa essa porqueira secar. Eu vou te contar um negócio. Depois que eu tiver sequinho, eu quebro ele todinho, desmancho o barro, ponho aqui na minha tabuinha de novo e Eu vou. vou te contar um negócio. Aí ele, não é Você que vai tem um gostar. biquinho errado, aí vai quebrando, até ficar do jeito que é, mas vai ficar, vai. Você lembra da Roberta, a esposa do pastor Paul? Ela é formada em Belas Artes, né? Lá na Guinhar, da Universidade do Estado de Minas Gerais. E ela, uma vez, numa reunião de mulheres, ela deu um exemplo que eu nunca esqueço. Porque ela tinha quando ela estava fazendo a faculdade de artes, eles passavam em vários setores, né? Na parte da pintura, e teve a parte de coisas de barro, Tem até um nome. de olaria, sei lá. De qualquer forma, ela disse que lá na Eu também já tive oficina, aulinha disso. na oficina, ela falou que lá tem uma máquina que chama maromba. Essa máquina, Maromba. ela é para jogar tudo que é feito errado ou que não deu certo. Vai cair na maromba de Deus aí. E essa maromba, ela disse que é uma máquina barulhenta, que sacode aquele negócio de um jeito, você umedece um pouco aquele barro de novo, e pode estar quebrado, pode estar o que for, joga na maromba, vira barro de novo, maleável, entendeu? É muito interessante. Depois eu vou até olhar na internet essa máquina. Maromba. Ela disse que é um barulho horrível, mas que se for preciso, Deus vai te jogar na maromba, você virar um barrinho maleável e fazer... Quebra quantas vezes for necessário. Vai ter que virar o vaso que ele quer que vire. Eu estou estudando exatamente soberania, que é o nosso terceiro estudo dentro do nosso assunto do milênio. Deus ele é incontornável. Deus é incontornável. Inexorável é melhor falar. Não tem... Agindo eu, quem impedirá? Ontem o último versículo que eu vi, já era 62 e tal, foi esse. Agindo eu, quem impedirá? Se eu quiser fazer, filho, não tem nada que me detenha. Não tem ninguém que segura a mão. Você vai fazer isso não. E faz. Então, o melhor é ser maleável. Fujamos da maromba. Maromba é mal, ó. Sacode, despedaça, tritura. Achou a maromba? Não. Depois ele foi procurando. Então, é uma coisa simples. Sempre tem textos que são um pouquinho mais, precisa de um pouquinho mais de saliva, de ácido clorídrico para você digerir. Mas são poucos. Mas, via de regra, quando se fala de salvação, é no presente, é consumado. Da mesma forma, via de regra, quando se fala de galardão, é sempre algo para o futuro. São poucos os textos onde os dois conceitos se encontram. Nós vamos até ver um aqui. Mas observa lá, nós já citamos Mateus 10:42. Se você der um copinho de água fria, de modo algum, você vai perder seu galardão lá na frente. 2 Timóteo 4:7-8. A coroa da justiça está lá me esperando. A coroa da justiça está lá me esperando. 2 Timóteo 4:7-8. E antes foi Mateus 10:42. Em Apocalipse 22:12, ó, tô chegando aí, ó, me espera aí, ó. Meu galardão tá aqui comigo, ó. Eu vou dar para cada um. Mas tô chegando. É lá no futuro. Em 1 Coríntios 9:24-25, Paulo está falando, ó, Paulo malhando, né? Eu estou treinando aqui porque eu quero alcançar uma coroa. Não era uma irmã mais velha, não. Eu quero alcançar uma coroa, uma incorruptível. Uma incorruptível. Aquela bonitona. Hein?
Na passarela, apóstolo Paulo, trajando um belo terno, feita pelo Espírito Santo, e com uma coroa incorruptível na cabeça, adornada com pedras preciosas, esmeralda. Eu fico pensando, de alguma forma, o BIMAR é o termo técnico para o tribunal de Cristo, o dia de Cristo, onde nossas obras vão ser julgadas, onde nós vamos receber esses galardões que estão no futuro. De alguma forma, isso é um outro estudo. Jesus Cristo recebeu a condenação eterna de todos os bilhões de pessoas em si mesmo na cruz, e isso em tempo durou 3 horas. 3 horas. É um outro assunto aí de doutrina, né? Tem a ver com isso a nossa advogada aqui até atesta. A punição por qualquer delito, ele tem 2 formas de ser aplicado. De uma forma breve e intensa, ou menos intensa e mais diluída, não é? Formas de se penalizar. Ou é uma coisa intensa e breve, ou é uma coisa mais lenta e mais processual, mais prolongada. Por exemplo, aqui no Brasil, de acordo com a maioria dos crimes, é penalizado de uma forma menos intensa e mais prolongada. A pessoa fica 30 anos na cadeia, 25 anos na cadeia. Lá em certos países islâmicos, a punição é rápida, mas mais intensa. Perde a mão. Aqui que até eu vi isso num filme, manga curta ou manga longa? Que corta. Roubou, vou cortar sua mão. Você quer usar manga longa ou manga curta? Eles cortam aqui ou em cima. Você lembra desse filme? Não. Acho que foi Diamantes de Sangue. Eu não lembro exatamente o filme. Ou seja, é uma punição rápida. Já está punido, pode ir para casa. Não é? O outro não, que fica enchendo aí as prisões aí, fica lá, rapaz, lá 5 anos, sei lá, conforme o delito. A punição de Cristo, a punição dos nossos pecados sobre Cristo, ela foi extremamente zipada. Ela foi totalmente intensa, mas abreviada num curto espaço de tempo de 3 horas, vamos dizer assim, mas correspondente a toda uma eternidade de bilhões de pessoas. Eu fico pensando, lá no tribunal de Cristo, aqui embaixo na terra vão se estar transcorrendo 3 anos e meio. Normalmente é classificado pelos teólogos que primeira metade da tribulação, 3 anos e meio, falsa paz sobre a terra, tribunal de Cristo lá em cima, conosco, com a igreja arrebatada. Segunda metade, a grande tribulação, muitos catástrofes acontecendo no planeta, e lá em cima as bodas do Cordeiro. Normalmente é feita essa correlação. Isso é geral, é um consenso geral entre os teólogos. Mas 3 anos e meio vai dar tempo de julgar milhões de crentes, de todas as épocas de Pentecostes até agora? Eu penso que de alguma forma isso vai meio que sair do plano cronológico. Isso é só viajei aqui. Mas de qualquer forma vai ter um dia onde nós vamos ser premiados. Vamos ser premiados. E esse texto é o nosso texto áureo. Lembra? Você já viu essas revistinhas de escola dominical? A minha mãe, onde ela congrega, é assim. Você já sabe tudo que vai ser estudado o ano inteirinho. Né? Tudo, seu Espírito Santo é meio engessado, ele não tem muita flexibilidade de ação, não. A não ser dentro daquilo que eles colocam. Você vai ensinar aqui dentro. Aqui, ó. Aí já tem uma revistinha do semestral, que tem tudo que vai ser estudado. Ó. Dia 24 de agosto, nós vamos estudar números 26. Vamos falar sobre a divisão da terra. Lá. Dia 31 de agosto, nós vamos estudar números. Já tudo meio assim, no jeitinho, né? E essas lições, normalmente, ela tem um texto áureo. Já viu essa revistinha? Já viu? É o versículo-chave. É o versículo-chave, é o texto áureo. O texto áureo, né, de ouro, aurum, né, no latim, para esse assunto de premiação da igreja, de galardoamento da igreja, é um texto classicíssimo de 1 Coríntios 3.
1 Coríntios 3, de 10 a 17. Esse tem que estar assim nas suas Bíblias, ó. Elaine. Amarelo. 10 a 17. É um texto áureo, de auro, de ouro, né? Se você for falar de bimar, de tribunal de Cristo, tem outras passagens, mas a principal é essa. Ressurreição é 1 Coríntios 15. Então ele fala o seguinte, ó. Todo mundo lá? 2 Coríntios 3, 10. 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, 10. Observa que aqui os dois assuntos vão se encontrar. Salvação e obras. Salvação de graça, aqui, agora. Galardão proporcional à utilidade no futuro. Em algum momento no futuro. Para cada um, para os santos do Velho Testamento, é no final da tribulação. Para os santos da igreja, no início da tribulação. Ou durante a primeira parte da tribulação. Mas todos estão lá? Quem não chegou, diga amém. 1 Coríntios 3,10 diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, isso tem muito a ver com os capítulos 12, 13 e 14 do próprio 1 Coríntios. Segundo a graça de Deus, segundo a graça de Deus, segundo a graça. Porque é de graça que se é salvo. Isso é possessão presente imperdível. Mas também o serviço, aquele texto que o Geraldo Gor tanto gosta, aquele que opera em nós, tanto querer como efetuar, também é pela graça. Se você fala, é pela graça. Se você evangeliza, é pela graça. Se você socorre alguém, é pela graça. Se você ensina alguém, é pela graça. Se você exorta alguém, é pela graça. Se você preside alguém, é pela graça. Se você auxilia financeiramente alguém, é pela graça. Entendeu? Tudo é pela graça. Deus te dá graça para que você preste aquele serviço, para que execute aquela função. Então é a segunda graça que Deus dá para cada um. Isso é falado em outros textos. Ele lançou o fundamento. O fundamento, pelo contexto geral das Escrituras do Novo Testamento, é o Senhor Jesus Cristo. A pedra angular que os construtores rejeitaram. Deus falou assim, ó. Um empreiteiro judeu chegou lá assim, na Jeová Materiais de Construção. Ou qual que é a melhor preda que você tem aí? Eu vou construir um edifício fantástico. Fantástico. Lá derrubaram as torres gêmeas, eu vou construir um edifício lá no lugar, o mundo inteiro vai ver. Então eu quero a melhor pedra que você tem aí. Vai ser a minha pedra principal lá de alicerce. Vou lá no meu tubulão. Aí Deus vai lá na prateleira e falou: esse aqui é Jesus Cristo, olha. Olha que pedra fantástica. Olha, não tem uma quina quebrada, bacana, bem feitinha. Tem milhares de anos que eu estou burilando essa pedra aqui, mas está no jeito para ser assentada, pedra de esquina principal. Aí a nação de Israel olhou assim: sabe como é que é? Quando a esmola é muito grande, a gente desconfia, né? Eu sou mineiro, essa pedra tá boa demais, eu acho que não vou querer ela não. Largou. Aí o construtor, assim, a pedra que os construtores estão largando fora, isso me interessa. Tá lá na caçamba. Jogou a pedra angular lá naquela caçamba, diz que caçamba, né? Aí passou. Espírito Santo olhou assim: essa pedra é bonita, essa largada assim de qualquer jeito na caçamba. Ô, tá jogando fora? Foi todo. Esse negócio aí, para lá pra você. É bota fora. Bota fora. Pô, que pedra bonita, eu vou construir uma igreja com esse trem, viu? Eu vou sentar aqui, eu vou construir uma igreja com esse negócio. Isso é fazendo uma paráfrase da doutrina, mas essas pessoas que passaram lá e viram lá na caçamba, bota fora, são os apóstolos. A Bíblia fala que eles que construíram sobre o fundamento, eles são o fuste. É o fuste. Eles fazem a transição entre o alicerce e a edificação. A edificação somos nós, um monte de tijolinho. Nós temos aqui um azulejo vermelho, aqui tem um tijolo cobogó, muito dos bonitos. Ali nós temos um marco de porta ali, ó. Ali nós temos uma soleira. Soleira mesmo. Porque todo mundo ia pro pé do pastor, né?
Ele é Sejam bem-vindos. Ele é aquela enxada, eles têm lá na roça deles, quando você chegar na casa, pra época de chuva, eles colocam uma enxada velha, com a lâmina pra cima, você arranca o barro da bota, assim, né? É o pastor. Aí arranca o barro da bota. Mas tô só fazendo uma ilustração, mas que é a verdade, né? Então os edificadores, os construtores largaram a pedra, vieram os apóstolos, falaram, isso me interessa, isso aí dá para fazer uma igreja bacana aí em cima, e eles deram início ao projeto, né, os apóstolos. O Paulo é um deles. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Aí cada um vem com a sua contribuição. O edifício vem se formando há 2000 anos. É bem provável que a gente já está chegando ali no beiral, né? A gente já deve estar nas telhas já, pelo andar da carruagem, já deve estar sentando. Daqui a pouco põe a telha da cumieira. Tem as telhas, tem aquela telha que tem um biquinho assim, é aquela de fazer um enfeite, né? Daqui a pouco, daqui a uns 10 anos está nascendo um neném aí, esse neném vai converter. O Filipinho, né? O Filipinho converte, ele vira a teia da cumieira, acabou o edifício. Toca a trombeta, chama todo mundo. Mas cada um veja como edifica. Olha como é que você constrói em cima desse prédio. Que se você colocar um tijolo de um jeito, um tijolo que não era para estar lá, ou um tijolo que era para estar lá, mas que foi colocado do jeito que não era para ser colocado, eu vou arrancar. O edifício vai ter que sair de acordo com o meu projeto, não o seu projeto. Então, o Tribunal de Cristo nada mais é do que o fiscal da PBH. Ele está chegando assim e falou, mas nesse bairro aqui, que é classificado como Azeis 2, né? Ele tem que ter 3 metros de afastamento lateral. E eu estou vendo aqui que só está com 2,50, vai ter que derrubar essa parede. Você sabe que é assim que funciona, né? Você ainda vai lidar com isso. Você custa projetar, passa um tempão, o cliente vai reclamar 20 vezes, você vai refazer seu projeto 22 vezes, vai executar, vai vir um fiscal e vai falar assim, derruba esse muro aqui porque o afastamento é tal e você fez a tanto. Pô, a gente pode conversar. Entendeu? Isso vai acontecer, mas lá não tem conversa. Lá não tem cafezinho, não, lá no Tribunal de Cristo. Se você construir errado, vamos pôr fogo nesse negócio. Aí se passar, passou. Se não passar, você perdeu, filho. Felizmente, foi 35 anos de ministério, mas errado. O que eu posso fazer? Eu sou o pastor Gera, chega lá com um monte de ovelhinha dele. Ele já tem quantos anos de ministério? Com o pastor? É. Não, 14. 14. Vamos dizer que nós estamos aqui em 2014, hipoteticamente, até 29 anos. 29 anos de pastorado. Falei, senhor, como é que é? Ele usa muito essa expressão, orelha? Orelha. Ele fala muito orelha. Às vezes ele me chama de orelha, alguma coisa. Orelha seca. Aí Jesus, seu orelha seca. Você fez o trem todo errado, tá tudo torto, vou ter que derrubar tudo. Infelizmente você vai entrar pegando fogo aí, viu? Hein? Vai entrar pegando fogo. Já viu aqueles desenhos que o rapaz fica procurando uma tina? Uma bacia d'água para apagar o traseiro? É assim. Tem gente lá que vai entrar desse jeito. Ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Isso é fato. O fundamento é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, isso é feito no Espírito. Nós já estudamos isso. Ou madeira, feno e palha, isso é feito no natural. Manifesta se tornará a obra de cada um. Pois esse dia é o dia de Cristo, conforme outros contextos, a demonstrará. Porque está sendo revelada pela análise, pelo juízo, pelo escrutínio divino. Lembra? Fogo aqui significa isso. Lá em Apocalipse não tem olhos como chama de fogo. Com o que você enxerga? Não é com o olho? Não é com o olho que você avalia? Vou fazer uma avaliação aqui. Você olha. Deixa eu ver se está tudo, deixa eu ver se está reto, deixa eu ver se está bom, deixa eu ver se está bom. Então, porque está sendo revelada pela análise do Senhor, pelo escrutínio divino, né?
pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio escrutínio, a própria análise o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Esse é um assunto muito passivo, a gente já conhece ele bem, né? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Esse aqui é o contexto onde as duas coisas se encontram. O galardoamento, algo futuro, algo condicionado à sua utilidade a Deus, a sua adequidade. Você fazer algo que está de acordo, que está adequado ao que foi mandado, ao que a palavra revela. Se é adequado, é premiado. Se não é adequado, se é inadequado, se é feito de uma... Pode até ser o que Deus queria que você fizesse, mas foi feito de uma forma como não era a forma como Deus queria que você fizesse, então ele é inadequado, então ele não é premiado. Vai ser nesse dia, para a igreja, que aquilo que a gente fez de bem ou de mal, conforme o outro texto, né? Ou seja, aquilo, o tanto que nós somos úteis ou inúteis. Lembra desse texto? Acho que é Romanos. É Romanos? Que fala do bem ou mal. É Romanos aqui, 7. é Romanos 14. Ah, ok. Não, ainda não é 14, não. O 14 fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus para cada um dar conta de si mesmo. Mas é um que fala do bem ou do mal que tivesse feito. Mas de qualquer maneira o texto fala de o quão útil ou inútil nós fomos. Você acha que é lá no 7? Mas de qualquer maneira, nesse contexto, o conceito salvação e o conceito galardão se encontram. Verso 15, 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ou seja, a salvação é algo tão incontestável, é algo tão imexível, é algo tão imperdível, é algo tão completo, que ele permanece como um fundamento, como uma rocha, como um alicerce. Tudo que está ali em cima pode queimar. Você pode sofrer o dano da perda de uma vida inteira de serviço, feito de forma equivocada. Eu creio que ninguém lá vai também ficar no 0 a 0 assim, não. Porque as escrituras também revelam que, além do que é feito, Deus julga a intenção com a qual você faz a coisa. Eu vou dar um mau testemunho aqui, né? Quase com uma confissão de pecado. Eu lembro um dia que eu perdi salvação, perdi galardão. Salvação não. Teve uma vez, num dia 20 de outubro, eu não lembro de que ano, o Cliff, ele era líder da mímica. E eu queria muito ter ido com meus filhos no aeroporto Carlos Prates, que inclusive nesse dia voou um 14 bis. Imitação do verdadeiro. 20 de outubro é dia da aviação, né? Eu queria muito ter ido com meus filhos nesse evento que aconteceu lá no aeroporto Carlos Prates. E justo nesse dia, parece que era um sábado, o Cliff convocou a turma da mímica para fazer uma apresentação. Talvez você estivesse lá no Colégio Batista. Ah, sim. Mas é engraçado que Você eu tô lembra lembrando que do avião, que eu lembro do negócio desse que... Mas eu vi no jornal depois. que ia aparecer. Mas você lembra que nós nos apresentamos uma tarde inteira no Colégio Batista? Com tanto de adolescente. Primeiro eu tentei manipular o clipe para ver se ele mudava a data. Olha, você tá vendo, Zé? Aí eu não consegui. Pecador, é bom saber disso. Depois, aí acabamos indo. Quando você vem manipular, eu já pergunto, o que vai ter nesse dia que você tem interesse? Mas eu fui com a cara não muito bonita. Eu fui assim, na má vontade. Eu fui numa raiva.
Eu tenho certeza que aquilo ali nós estávamos fazendo um trabalho do Espírito Santo, um trabalho do Senhor. Eu não ganhei galardão nenhum. Eu tenho certeza, esse dia vai queimar lá no Bimar. Eu fui com raiva, eu fui xingando por dentro, eu tinha raiva do Cliff por dentro, só faltou aquelas paradas mímicas que era até mais bruta, eu exagerei um pouquinho para ver se eu descarregava a minha raiva. Eu sei que eu fiz uma coisa para Deus sem vontade conta nenhuma. Meu coração não estava lá. Ou seja, não basta você fazer, você tem que querer estar fazendo. O dia que o pastor chegar lá e hoje eu tenho que ir no culto, eu sou pastor, eu tenho que pregar, eu não estou mandando nenhum falar para esse povo, o burro, teimoso, fala a mesma coisa toda semana, eles não aprendem. E de mais a mais eu perdi o galardão, né? Nem a salvação. Eu não vou contar nenhum. Hoje eu queria ficar na cama assim no jogo atlético e pecando aqui, e, né? Sei lá, qualquer coisa, menos lá com essa turma chata. Mas eu vou. Ô, cara, você tá fazendo eu lembrar do... Senhor te abençoe, né? Tá com ódio de estar lá, tá com raiva, tá quase chutando o púlpito. E isso também vai ser avaliado. A intenção. Então acho que ninguém entra no 0 a 0. Tem muita coisa que você acha que vai levar prêmio, não vai, e acha que não vai, mas vai. Tem aquele versículo que fala, até para consolo, né, de quem vai mesmo pirracendo, daqueles 2 filhos que Jesus conta, acho que é uma parábola, né? É uma parábola. E que disse que não ia, que eu não queria ir, mas acabou indo. Ô filho, capim no meu lote. Não, vou não. É. Depois ficou com dó e foi. É, Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Já que eu tô lá. É, e não Cadê foi o nada. cara? Não Pois apareceu. O exemplo é exatamente para falar que quem fez o que era certo, mesmo não querendo ir, era o que estava lá. É, quem é que fez a vontade de Deus? Entendeu? É o que fez. Então, de todo jeito, você foi lá na minha. Você estava lá. Com raiva. Eu não estava com vontade Você estava nenhuma de meio estar lá, mas você estava lá. Ele queria ver o vizinho. Eu estava lá, mas não estava lá. Então, eu creio que não existe, não vou orar, né? Eu creio que não é muito difícil discernir essas coisas. É lógico, tem muito mais que nós poderíamos falar sobre os detalhes do galardoamento no Bimar. Mas eu lembro que nós já fizemos esse estudo, se bobear ainda se não jogou fora, ela deve ter até as anotações. De qual? Nós estudamos o Bimar, se não me engano, foi lá no coleginho. Ah, tem. É Flávio dos Santos que chama aquele negócio? É porque eu estudei no Lúcio dos Santos, por isso que eu confundo. O Lúcio dos Santos você conhece. Conhece? Chegou a conhecer a diretora, dona Diva Matos Catoni? Não, porque eu não cheguei a estudar, mas Deve ser cheia. eu estudei no Santos Anjos. Eu conheço também. É. Vamos lá, então vamos orar? Então é isso, irmãos. A salvação é imexível, imperdível, consumada, presente para sempre. O galardão depende de nós. Depende de nós. Então, lá nós conversaremos. Lá nós vamos prestar conta. Lá seremos avaliados. Lá nós vamos ver se o Isaac queria mesmo tocar aquela guitarra ou não. Se o Rafael queria estar aqui ou não. Se era para eu estar falando o que eu estou falando ou não. Se o pastor Geraldo vai chutar o púlpito ou não. Se eu queria colocar uma só colher de pó no café ou não. Entendeu? Tudo que a gente faz pode ser eterno ou não. Só depende de você estar na estrada certa, do jeito certo. E para estar na estrada certa, do jeito certo, é só estar com o rádio do Espírito Santo ligado. É só não perder a sintonia. Então, uma coisa não se mistura com a outra, uma coisa não anula a outra. Salvação é salvação, galardão é galardão. Na semana que vem nós vamos estudar já o último estudo para fechar o Scofield, 10º estudo, que é sobre joio e trigo, crentes e profetas, aparentes e não evidentes, aquele que parece, mas não é, e aquele que não parece, mas é. Isso aí é uma coisa que só o Senhor realmente tem poder para julgar. Então ele quer falar, não arranca nada agora não. Arranca nada agora não, porque você não tem muita capacidade de discernir. Senão você precisa de ter aquele oi que enxerga lá dentro. Olhar clínico. Que olha lá dentro do rim do coração. Porque aqui fora, a casca engana muito. Né?
Eu posso ser um anticristo extremamente perverso e estou aqui, né, irmão? Tá sendo. Isso é O possível. lobo vestido de ovelha. Sim. Paulo Muito fala de sobre ovelha. Muito. Então, a questão da aparência externa, ela é muito perigosa. E Engana até a própria pessoa, né? sim, enganoso é o coração. É algo que só pode ser discernido pelo Espírito Santo, porque só Ele é aquele que sonda todas as coisas. Mas existem advertências e também existe toques de como lidar com essas coisas. É o que nós vamos ver semana que vem. Vamos orar?